A paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição 5 do segundo trimestre de 2024 da EBD, Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD Adultos, que tem como título Os Inimigos do Cristão. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no nosso canal da FAEST Academia, compartilhar, comentar, para que mais pessoas sejam alcançadas por essas videoaulas aqui da FAEST Academia. E também não esqueça que na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre nossos cursos de teologia aqui da FAEST Academia para abençoar a sua vida. E também você encontra aqui na descrição abaixo desse vídeo links para você comprar os livros que são citados pelo comentarista deste novo trimestre, desta lição, e nos ajudar dessa forma a prosseguir com esse ministério de ensino da palavra de Deus. O texto áureo diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 25 e 26. A verdade prática diz assim: na jornada da fé há inimigos que tentam nos atrapalhar, o diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Leitura bíblica em classe encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos do 11 ao 14, e na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículos do 15 ao 17. Introdução. Na jornada da vida cristã, nos deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Nela, encontramos três inimigos que buscam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. O diabo e o mundo estão do lado externo de nossa trajetória. A carne, porém, está do lado de dentro. É a nossa natureza pecaminosa. Por isso, nesta lição, estudaremos esses três inimigos da jornada da vida cristã. Na lição passada, o comentarista trabalhou sobre o caminho, como seguir nesse caminho, nessa jornada para o céu. Como é que devemos nos portar. E nesta lição de número 5, ele vai apresentar quais são os inimigos do cristão durante essa jornada para o céu, durante esse período de peregrinação que o cristão tem que passar aqui na terra. Então, esses três inimigos, o diabo, o mundo e a carne, ele vai explicar aqui nesta lição de número 5, de forma bíblica, profunda, detalhada, apresentando aqui um subsídio que vai ajudar o cristão a se precaver contra esses inimigos da nossa jornada cristã aqui na Terra. Tópico primeiro: o primeiro inimigo do cristão, o diabo. Subtópico 1: o diabo é real. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. No Antigo Testamento, as ações de Satanás são descritas em Gênesis, 1 Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias. O Novo Testamento mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes das 29 passagens dos evangelhos em que Jesus o menciona. Em seu ministério, nosso Senhor atesta a realidade de Satanás. Veja, por exemplo, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 39. Então, a primeira coisa aqui que o comentarista enfatiza, ou melhor, que a Bíblia ensina, é que o diabo
que não é um nome próprio, é um título, é uma pessoa real, ou melhor, é um ser real. Não é uma fantasia, não é uma figura mitológica, lendária, criada por homens para causar medo nas pessoas. Não. O próprio Senhor Jesus atestou que o diabo é uma figura real, é um ser real. Então, lá nos textos que são citados aqui, como Mateus 13, 39 e Lucas 11, 18, o Senhor Jesus vai mostrar claramente que o diabo está se referindo a um ser real, que existe de fato e que está causando, que vem causando e continua causando muitos males na humanidade. Então, muitos inimigos do Evangelho de Cristo Jesus apregoam que esse ser, diabo, foi criado pela igreja, foi criado pelos crentes, para justamente causar medo nas pessoas. Então, que as pessoas não precisam se preocupar. Mas isso já é uma tática do próprio diabo, já do próprio Satanás, para enganar as pessoas, fazê-las acreditar que ele não existe, que ele de fato não existe e que é apenas uma criação da mente humana. Não, a Bíblia é bem clara, e a Bíblia é a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e conduta. Ela ensina claramente que o diabo é uma figura real. Subtópico 2, a descrição de Satanás. A Bíblia descreve Satanás como um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo o mais exaltado deles. Veja Ezequiel capítulo 28, versículos 12 e 14. Na carta de Judas, versículo 9, por ele pertencer, quer dizer, Satanás, a uma ordem elevada, está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés, mas não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Quer dizer, Miguel não ousou pronunciar um juízo de maldição contra Satanás. De fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos. Ele possui algum poder, porém, suas ações estão limitadas, mas é visto como o Deus, com D minúsculo, deste século, o príncipe das potestades do ar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade, ou seja, ele tem inteligência, raiva, desejos e vontade própria. Jesus considerava Satanás como uma pessoa e por isso usou pronomes pessoais para se referir a ele. Veja Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 12, que é o capítulo em Mateus, no Evangelho segundo Mateus, que vai falar da tentação que Jesus sofreu por parte do diabo, de Satanás, ali no deserto. Então, aqui nesse segundo subtópico, que a Bíblia vai descrever Satanás como um ser espiritual. Então, o primeiro ponto é saber que a Bíblia ensina claramente, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que o diabo ou Satanás é um ser espiritual real. Ele não é uma figura mitológica ou lendária ou criada pelos homens. Não. A Bíblia descreve ele como um ser real, um ser espiritual, mas real. Por quê? Porque ele era da ordem angelical dos querubins, segundo a descrição lá do profeta Ezequiel, capítulo 28. Então ele era da ordem dos querubins e ele se revoltou contra Deus, se rebeliou contra Deus. E por isso ele foi abatido, ele foi derrubado, sofreu ali o juízo da parte de Deus, que vai ser finalizado esse juízo lá está descrito lá no livro de Apocalipse, lá no final, quando ele vai ser lançado definitivamente no lago de fogo e enxofre. Mas por enquanto ele continua aqui nos ares,
Ele continua nos ares, tentando as pessoas, prejudicando a humanidade. Por quê? Porque o ser humano ele foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. E o diabo, por ser inimigo de Deus, ele também transformou o homem em seu inimigo, o ser humano. Então ele também luta para destruir a humanidade, que é criação de Deus. E a igreja, que é a nova criação em Cristo Jesus, ele luta para destruir a igreja do Senhor. Só que a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, ou seja, o Senhor Jesus guarda os que são seus. E o inimigo tenta, mas ele não tem poder para atingir ou destruir o cristão firme que está firmado na rocha, que é Cristo Jesus. Então ele é o chefe dos anjos caídos, das potestades, principados, dominadores deste mundo tenebroso, das hostes espirituais da maldade. Ele é o Satanás, ele é descrito na Bíblia como o chefe dessas potestades, desses principados, dessas hostes. Então ele realmente tem personalidade, ou seja, no sentido de ser um ser inteligente, um ser que tem um sentimento de... Ele manifesta sentimento de raiva, ele manifesta desejos. O que é isso? Ele deseja alguma coisa que ele quer fazer. Ele também tem vontade própria. O Satanás, que é descrito na Bíblia, ele tem vontade própria, porque ele é um ser real. Ele não é uma figura mitológica ou lendária, conforme alguns, erroneamente e até enganados pelo próprio Satanás, eles apregoam aí na sociedade. Subtópico 3, a identidade do inimigo. Podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo. Primeiro, serpente, refere-se à sua sagacidade e astúcia. Gênesis capítulo 3, versículo 1, que é o capítulo que fala da queda do ser humano no pecado, ou pelo pecado. 2. Satanás, mencionado 52 vezes esse nome, Satanás. Significa adversário ou opositor. Está lá em Zacarias 3:1, por exemplo, Mateus 4:10 e Apocalipse 20, versículo 2. Terceiro, diabo. Aparece 35 vezes e significa acusador. Mateus capítulo 4, versículo 1. 4. Maligno, revela o seu caráter. 1 João 5, 18 e 19. 5. Dragão vermelho, revela sua ferocidade. Apocalipse capítulo 12, versículos 3, 7, 9 e 10. 6. Tentador, ação tentadora no campo da mentira e da imoralidade. Atos capítulo 5, versículo 3. 7. Enganador. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. 8. Beelzebul, chefe dos demônios. Está lá em Lucas capítulo 11, versículo 15. 9. Belial, pessoa má, sem valor. Está lá em Juízes capítulo 19, versículo 22. E 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Ou seja, através desses nomes, você pode formar o quadro de identificação dessa figura chamada Satanás, o diabo. Você pode entender como ele é, qual é a natureza dele. Então você vê que a natureza dele é maligna. Ele está sempre disposto a causar o mal tanto para a obra de Deus, como também para o servo e a serva de Deus. Ou seja, não se pode esperar nada bom da parte de Satanás. Ou seja, é sempre o contrário do que Deus ensina na sua santa palavra. Então, se a palavra ensina que nós devemos fazer alguma coisa de um jeito, Satanás vai dizer que é para fazer do jeito contrário, porque ele é sempre adversário, opositor de Deus e do
povo de Deus. Muito bem, estamos chegando então aqui ao segundo tópico, mas antes disso, não se esqueça de inscrever-se no canal da Festa Academia, bate o sino lá para receber notificações do YouTube, né? Comente, compartilhe, né? Não esqueça que aqui na descrição do vídeo você vai encontrar links para obter maiores informações sobre os cursos teológicos aqui da Festa Academia e também links para obter os livros que são citados pelo comentarista da lição. Tópico 2, o segundo inimigo do cristão, a carne. Há 4 definições para a palavra carne na Bíblia. Primeiro, o tecido muscular do corpo humano e dos animais. Segundo, o corpo humano inteiro. Terceiro, o ser humano segundo a sua fragilidade e mortalidade. E quarto, a natureza humana pecaminosa. Quando o apóstolo João usa o termo concupiscência, cobiça da carne, 1 João capítulo 2, versículo 16, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões. Glutonarias, sensualidade, bebedeira, relações sexuais ilícitas. A expressão revela que não há critério ou norma moral num contexto em que a busca pelo prazer individual dita a tendência. É o egoísmo em grau elevado. Aqui nesse subtópico, o comentarista ele vai falar sobre o segundo inimigo do cristão, que é a carne, né? E especificamente a carne aqui no sentido de natureza humana pecaminosa, natureza humana decaída, adâmica, que nós herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, desde a queda lá no Jardim do Éden. Pois bem, então essa natureza humana decaída, ela é inclinada para o mal. Todo ser humano possui essa natureza humana decaída. Então, o ser humano ele tem essa inclinação para a concupiscência da carne. Mas quando o cristão, quando a pessoa, o ser humano, entrega a vida para Jesus e se torna um cristão, um seguidor de Jesus, ele recebe o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, para vencer essas tentações da carne, essas inclinações da carne. E quais são essas inclinações? Algumas aqui o comentarista citou: glutonarias, sensualidade, bebedeira, relações sexuais ilícitas, idolatria e etc. E várias outras, obras da carne, inveja, cobiças, iras, raiva, etc. Tem uma lista, a Bíblia vai mostrar uma lista imensa de obras da carne. Pois bem, então o cristão, ele tem o Espírito Santo na vida dele para ele poder vencer essa natureza humana decaída que ela está na vida do cristão que busca Deus mortificada. Ela não está ainda eliminada, ela está mortificada. Subtópico 2, a carne no Novo Testamento. Na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego sarx, isto é, carne, é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa, à parte de Deus, degradada, sem a presença do Espírito Santo. Em suas cartas, o apóstolo Paulo evidencia o que uma natureza dominada pela carne pode produzir. Veja Gálatas capítulo 5, versículos 19 ao 21. A carne opõe-se a Deus e aos seus propósitos, pois ela tenciona caminhar de modo independente do Altíssimo. Seu desejo e vontade estão fora dos planos divinos. Ela faz com que o ser humano haja como se fosse o próprio Deus. Então, aqui nesse subtópico, o comentarista ele vai falar claramente que essa carne, que é conforme nós já explicamos, é a natureza humana decaída, pecaminosa, que é inclinada para o mal, ela é anti-Deus, antibíblica. Ou seja, ela vai sempre procurar fazer ou levar o ser humano a fazer aquilo que a Bíblia diz que é para não fazer. Sempre o contrário do que as Escrituras Sagradas ensinam. Por quê? As Escrituras Sagradas ensinam os princípios, a vontade de Deus para o ser humano, como ele deve se portar. E a carne humana decaída, a natureza humana decaída, ela é inclinada para o contrário, para fazer o contrário daquilo que a Bíblia ensina. Então, nesse sentido, é um dos maiores inimigos do cristão na sua jornada para o céu, porque temos que vencer a carne. E nós temos condições, os cristãos têm condições de vencer a carne porque
né, tem dentro do cristão o Espírito Santo de Deus, que é um poder maior, mas temos que permitir que esse poder maior domine, controle e mortifique a nossa carne, ou seja, a nossa natureza humana carnal, decaída. Subtópico 3, a perspectiva doutrinária da palavra carne. Doutrinariamente, a carne é a natureza humana depois da queda de Adão. Como vimos, a expressão carne pode ser usada para se referir ao corpo humano, mas também à natureza pecaminosa. Nesse sentido, embora uma mesma palavra possa trazer sentidos diferentes, não há razão de confundir-se entre carne como corpo e carne como natureza pecaminosa, pois o que é produzido pela natureza pecaminosa logo é reconhecido, como, por exemplo, a idolatria é uma obra da carne, ou seja, da natureza humana pecaminosa. Veja Gálatas, capítulo 5, 20. Então, a expressão carne, ela não está se referindo aqui dentro desse contexto bíblico, não está se referindo ao corpo humano, está se referindo à natureza humana decaída, né? É isso que o apóstolo Paulo fala em suas cartas, tanto Romanos como Gálatas. Ele fala sobre isso. Então, esse é o sentido, essa natureza humana decaída, adâmica, né, que é inclinada para o mal. Então, é nesse sentido que o cristão precisa buscar o Espírito Santo para, né, ter essa natureza humana decaída sob controle, para não levá-lo à prática de pecados que são obras da carne, que a Bíblia condena claramente. Se você quer aprender mais sobre a Palavra de Deus, na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre nossos cursos de teologia da FAEST Academia, curso básico, curso médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida. Ao finalizar essa videoaula, passe lá e aproveite a oportunidade de estudar teologia com quem entende do assunto por um preço super acessível. Aproveite as nossas promoções. Todos os nossos cursos têm certificado reconhecido por convenções de igrejas evangélicas espalhadas por todo o Brasil. Antes de nós irmos para o tópico 3 da lição, não esqueça de inscrever-se no canal da FAEST Academia, comentar, compartilhar, bata o sino para receber ali as recomendações do YouTube sempre que houver um vídeo novo aqui no canal da FAEST Academia. Tópico 3 diz assim: o terceiro inimigo do cristão, o mundo. Subtópico 1, perspectivas bíblicas da palavra mundo. Há 5 conotações bíblicas para a palavra mundo. Primeiro, a terra. Segundo, o conjunto das nações conhecidas. Terceiro, a raça humana. Quarto, o universo. Quinto, os que se opõem a Deus. Esses têm o diabo como chefe e vivem na impiedade. Veja Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 31. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever 2 grandes realidades. O planeta Terra em que habitamos, Salmos 19, versículo 4, e as pessoas que vivem de maneira independente de Deus. A passagem de 1 João 2,15, quando diz para não amarmos o mundo, a ideia é de uma sociedade separada de Cristo e que se manifesta contrariamente a Deus, pois está dominada pelos vícios mais infames e cujas ações não condizem com a vontade de Deus. Na epístola, esses vícios são classificados em 3 níveis: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ou seja, aqui o comentarista introduz o próximo inimigo do cristão, que é o mundo. E essa palavra mundo tem aí alguns sentidos, alguns significados na Bíblia Sagrada. Mas aqui o que interessa para nós é o mundo como sinônimo de pessoas que vivem de maneira independente de Deus, procurando fazer cada uma dessas pessoas procurando fazer a sua própria vontade, independentemente do que Deus estabelece na sua palavra para o ser humano fazer. Então, ou seja, é esse grupo
né, de pessoas que têm como chefe o próprio diabo, Satanás, que é o inimigo, né, de Deus e o inimigo do povo de Deus. Então, essas pessoas viraram as costas para Deus. Elas procuram ideologias que satisfaçam seus desejos carnais. Então, é nesse sentido de que o apóstolo João fala que não devemos amar o mundo. O mundo, nesse sentido, representa esse sistema de pensamento anti-Deus, anticristão, antibíblico. É esse mundo que ele está se referindo e que o cristão precisa, né, evitar. Então, ele também vai falar da concupiscência da carne, né, que são os desejos carnais, a cobiça da carne, concupiscência dos olhos, porque os olhos são a janela da alma, né? Então, através dos olhos que muitas tentações acabam sobrevindo ao cristão, e também a soberba da vida, ou seja, querer mais as coisas aqui desta vida terrena do que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então, é nesse sentido que o cristão precisa ter muito cuidado, para ele não se deixar levar por esse sistema que impera neste mundo, que o Deus minúsculo deste século tem dominado. Subtópico 2, 3 níveis de vícios infames. As concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida são níveis de vícios infames, ou seja, de má fama, que todo cristão encontrará diante de sua jornada. Primeiro, a concupiscência da carne. A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana completamente dominada pelo pecado. Corrompida, decaída, todo ato do corpo para fins maléficos e imorais. Segundo, a concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos tem a ver com tudo o que envolve a mente e a imaginação. Ela cria o desejo pelas coisas pecaminosas oferecidas pela mídia, as redes sociais, música, filmes, literatura, a arte para ceder aos desejos carnais. E terceiro, né, letra C, a soberba da vida. Esse nível de vício expressa a autoglorificação do homem no pecado, denotando seu egoísmo, vanglória e ateísmo. É o homem da atualidade desprezando o Criador em oposição deliberada. Então, veja só, esses 3 níveis que estão relacionados, né, ao mundo, nesse sentido de, né, sistema de pensamento maléfico, anti-Deus, anticristão. É nesse sentido que o comentarista que ele vai esmiuçar o que o apóstolo João ensinou sobre a concupiscência da carne, que tem a ver, né, com essa natureza humana completamente dominada pelo pecado. Então você vê aí a raça humana como é que está caminhando, né, para fazer coisas que, né, Deus condena claramente na sua palavra, né? Então Deus criou, está lá o relato no livro de Gênesis, Deus criou o ser humano, macho e fêmea, mas o sistema carnal, o sistema mundano, que é dominado por Satanás, quer mudar aquilo que Deus criou, né? Deus, né, instituiu o primeiro casamento, o casamento ali para ser a célula máter da sociedade, mas o inimigo quer destruir e luta para destruir o casamento. Então, tudo aquilo que Deus, né, criou, tudo aquilo que Deus, né, propôs, o inimigo, dentro desse sistema que a gente chama de mundo, ou seja, esse sistema mundano, carnal, anti-Deus, anticristão, ele quer que se faça o contrário. E nós temos visto isso acontecer, infelizmente, aí na sociedade, né, humana, no Brasil e no mundo inteiro, né? Então, a concupiscência dos olhos tem a ver com tudo que envolve a mente e a imaginação. Tu vê que a imaginação do homem é continuamente má, ou seja, é sempre no sentido de fazer o contrário do que Deus, né, ensina na sua palavra. E a soberba da vida, que é a autoglorificação do homem, para viver nessa vida de pecado, de egoísmo, de vanglória,
no ateísmo, né? Tantas pessoas aí se vangloriando. Eu não creio que Deus existe, nós somos o nosso próprio Deus, etc, etc. Isso a Bíblia descreve como soberba da vida. E, obviamente, que a palavra de Deus condena, né, todos esses níveis de pecaminosidade, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Subtópico 3. Vencendo o mundo. Há um sistema carnal que age sob o controle do maligno, que busca nos remover do caminho que leva ao céu, por meio de ideologias anticristãs, estilos de vidas que não glorificam a Deus e formas contrárias aos valores do Evangelho. Para vencer essas investidas, é preciso ter uma vida cheia do Espírito. Efésios 5,18. É preciso também viver plenamente em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus. Mateus 7,21. Sendo assim, precisamos nos sujeitar a Ele, quer dizer, ao Senhor Jesus, resistir ao diabo, pois temos a sublime promessa. Ele, quer dizer, o diabo fugirá de vós. Carta de Tiago, capítulo 5, versículo 7. Ou seja, como que o cristão, então, na sua caminhada para o céu, vence o mundo? Ele vence o mundo resistindo na palavra, resistindo ali, seguindo o que a palavra de Deus ensina, ficando firme na fé cristã, se estruturando na palavra, na oração, no jejum. Dessa forma, né, ele vai vencer esse sistema mundano, carnal, antideus, anticristão. É a forma como Deus estabeleceu para o cristão ter vitória plena. E temos a promessa de que se nos sujeitarmos a Deus, o que significa viver de acordo com os princípios e ensinos da palavra de Deus, se nós resistirmos ao diabo com as suas investidas contra nós, né, a promessa é de que ele, o diabo, fugirá de nós, ou seja, dos cristãos verdadeiramente nascidos de novo, convertidos, que vivem de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, né, a vitória é garantida para o cristão que realmente está comprometido com Deus e com a palavra de Deus. Né? Isso é o que Deus nos prometeu. Muito bem, estamos chegando então à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça de inscrever-se no canal da Feste Academia, bate o sino, comente, compartilhe, para que mais pessoas sejam alcançadas, porque você fazendo isso, o YouTube entende que há um interesse pela videoaula, pelos conteúdos aqui do canal da Faeste Academia. Também não esqueça que aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo, você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia, curso básico, curso médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida. Né? E também você vai encontrar links para comprar os livros que são indicados, recomendados pelo comentarista da lição, o pastor Osiel Gomes. E dessa forma, comprando através desses links, vocês vão estar nos ajudando a prosseguir nesse ministério de ensino da palavra de Deus. Muito bem, a conclusão diz assim: o apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo em nos tragar, 1 Pedro 5,8, com o objetivo de destruir a obra realizada por Cristo em nossas vidas. Ele quer enfraquecer a nossa caminhada rumo aos céus. A ação diabólica é feita mediante os ataques do inimigo. Então, para não ceder aos seus ardis, às suas artimanhas, precisamos viver constantemente dominado, controlado, a presença do Espírito Santo, preparados e fortalecidos em Deus. Gálatas 5,16 e Efésios 6,10. Então, nós, cristãos que estamos nessa caminhada rumo ao céu, temos o Espírito Santo em nossa vida, o próprio Deus, Espírito Santo, operando em nós e por nós e através de nós. Então, se nós procurarmos viver de forma santa, piedosa e praticando os princípios e ensino da palavra de Deus,
nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Muito bem, esse foi o conteúdo dessa videoaula. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.